Pai de Cristo, eu sou Carlos Lopes e quero falar com vocês hoje sobre uma doutrina muito fundamental e é sobre a Cristologia. Cristologia significa doutrina de Cristo e eu só quero fazer uma breve introdução daquilo que é, na verdade, essa doutrina que está tão fundamental. A princípio, eu quero deixar uma nota introdutória e dizer o seguinte: a Cristologia é uma doutrina fundamental para a vida cristã e todo cristão novo na fé deve ser consolidado dentro desta doutrina para poder entender quem Cristo é, a sua pessoa e a sua obra, com a finalidade de contemplar a beleza e a pessoa de Cristo e a sua obra e ansiar ser como Ele. A grande finalidade na vida cristã é conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu digo que a primeira doutrina, a preeminente, a essencial na vida do cristão é Cristologia. Um cristão que não entende, não sabe o que é Cristologia, acaba por ser considerado um cristão defeituoso. Então é muito perigoso viver a vida cristã sem ter conhecimento das doutrinas básicas da graça, e uma delas, Cristologia. Então eu quero dar uma nota introdutória para falar o que é Cristologia. Para já, eu convido você a ler o livro de Mateus, capítulo Mateus 16, 13. Vamos lá, Mateus 16, 13. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17. A confissão de Pedro diz assim: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizes o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizem eu quem sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque tu não revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Percebe-se aqui que Jesus estava caminhando com os seus discípulos, em particular, numa área de Cesareia de Filipe, e o povo que contemplava a beleza dos oráculos de Jesus e dos ensinamentos de Jesus Cristo, esse povo não tinha conhecimento sobre a pessoa de Jesus. Jesus perguntou aos discípulos: Esse povo que me segue, esse povo que admira, vê meus milagres, vê tudo que eu faço, quem dizem que o que eles dizem sobre mim? Os discípulos disseram: Algumas pessoas têm dito que tu és João Batista, outros Jeremias, ou Elias, ou um dos profetas. E Jesus fez a mesma pergunta aos discípulos: E vocês, me conhecem? E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro responde. A resposta de Pedro está fundamentada em algo muito importante. Pedro diz assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus faz uma réplica a ensinar a Pedro e a mostrar a Pedro que a resposta que Pedro deu não foi meramente humana. Por isso ele diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, ou bem-aventurado, filho de Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. A palavra bem-aventurado aqui no grego significa Macários. Macários significa receber favor divino. Pedro recebe um favor divino da parte de Deus. O conhecimento que Pedro e os demais discípulos tiveram sobre a pessoa de Jesus é por meio de revelação. Jesus fala a Pedro: Foi meu Pai que te revelou. Tu não sabes quem eu sou. Só ficaste a saber sobre mim, porque meu Pai lá no céu te revelou quem eu sou. Então aqui eu trago algo interessante, uma coisa para aplicar para a vida do cristão. A confissão de que Jesus é o Cristo é essencial para a vida cristã. A confissão de que Jesus é o Cristo é essencial para a nossa salvação. E esta mesma crença é que determina que somos crentes genuínos e receber a revelação essencial da pessoa de Jesus. Só se conhece Cristo por meio de revelação. Aquele que não tem a revelação essencial da pessoa de Cristo, esse não teve essa revelação do Pai. Então, é importante entendermos isso. É importante termos essa noção. Crente genuíno é aquele que tem a revelação essencial da pessoa de Jesus Cristo. Houve uma época, João 6, Jesus a pregar um sermão tão duro e muita multidão seguia. Ele disse: Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte de mim. O sermão que ele falou, algumas pessoas não entendiam, porque achavam que aquilo era muito literal. Jesus pregou um sermão tão forte, tão duro, que a multidão disseram assim: Que sermão tão duro de suportar? E foram embora. E Jesus perguntou aos discípulos: vocês também vão? E Pedro respondeu aos demais: Para onde iremos, se tu é que tens as palavras de vida eterna? Hoje já provamos e testificamos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, sobre que fundamentos os apóstolos ficaram? Sobre a revelação de que Jesus é o Cristo.
Aqueles homens que abandonaram Cristo por conta desse sermão tão duro, eles não permaneceram porque não estavam sob o fundamento, não tinham a revelação essencial de que Jesus é o Cristo. E essa revelação essencial foi dada pelo Pai. Só permanece em Cristo quem tem a revelação essencial da pessoa de Jesus, dada pelo Pai. O cristão genuíno é aquele que tem a revelação essencial da pessoa de Jesus.